Boa noite. Para a live de hoje quero começar dando feliz Dia dos Pais, que para quem não sabe, na Europa, em Portugal, lugares aqui, é Dia dos Pais hoje. Então, feliz Dia dos Pais para todo mundo e para comemorar essa data, nosso assunto de hoje vai ser relacionado aos pais. Deixa eu convidar o Rony. Oi? Calma aí. Agora vai. Olá! Não tô ouvindo. Hoje não é 1º de abril, mas eu sou pai. Só vou dar um desconto porque é seu dia também. Senão eu já ia desligar agora. Eu vou ser eternamente criança, Camila. É isso. Dia dos pais e dia das crianças, comemoração também. Vamos ter que mudar o assunto aqui da live para falar sobre outras coisas, senão não vai dar certo. Legal. Vamos lá. Valeu pelo susto. Foi eu fiquei aqui assim. O que eu faço? Eu vou ter que falar sozinha. Não, tô aqui contigo. Tamo junto. É isso. Então, primeiramente, te desejar um feliz Dia dos Pais também, né? Obrigado, Camila. Pro meu pai também, né? Óbvio. Exatamente. Marcelo, parabéns aí, cara. A gente tá Grande trabalho, Marcelo. junto dessa vez e tá sendo muito legal. Pela primeira vez, um feliz Dia dos Pais europeu. Uau! Muito chique, né? Muito chique. Muito bacana. Então, para nossa live de hoje, como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre o pai no contexto familiar, que a gente entendeu que fosse um assunto muito legal para colocar aqui, porque a gente queria fazer alguma coisa relacionada ao pai, né? Para a gente conseguir abordar sobre o Dia dos Pais num contexto odontológico. Então, a gente chegou nesse tema, que eu acho que vai ser muito interessante, vai ter muita coisa para agregar para o pessoal, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Então, para a gente iniciar, conta pra gente o que tem a ver o pai no contexto familiar, qual é o papel do pai no contexto familiar que a gente vai abordar hoje. Camila, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente referir é que o pai de hoje é um pai diferente daquilo que era há muito poucos anos. O contexto social e a abordagem dos pais perante a família mudou bastante. É muito mais comum, é muito mais usual a gente perceber os pais mais integrados no contexto familiar, naquelas questões que antes eram, de certa forma, de uma maneira, de uma interpretação equivocada, transferidas para a mulher dentro da estrutura da relação de um casamento ou de uma relação a dois. Esse contexto mudou, essa realidade hoje não se compadece mais com esse tipo de pensamento. Então, na verdade, quando a gente fala sobre os pais no contexto familiar para o dentista DGR, significa que o dentista DGR é aquele dentista que pensa fora da caixa. Ele é um ponto fora da curva. E ser um ponto fora da curva implica exatamente ultrapassar fronteiras, como nós já falamos nas outras lives. Nós queremos não só agradar, nós queremos superar expectativas. Sim. E uma das coisas que eu acho que todas as pessoas percebem é que existe uma lacuna na saúde que não é relativa aos pais, mas que vai acabar por chegar aí daqui a pouco no desenvolver da nossa conversa, as pessoas vão entender isso. Mas uma das coisas que eu acho que é uma lacuna de informação e de autoridade. Há uma ausência de autoridade por parte dos dentistas em geral em relação ao contexto da saúde. Você já reparou, provavelmente você já sentiu isso em algum momento, mesmo não como dentista, mas como paciente, e eventualmente já terá percebido isso na tua ação como dentista, que a sensação que às vezes os pais, ambos, o casal, transmitem é que a autoridade do dentista não é equivalente à autoridade do médico. Já até aconteceu essa sensação alguma vez? Claro. Inclusive, na própria faculdade, quando a gente falava alguma coisa que era um pouco além
do que era, a pessoa falava, mas você faz medicina, você não é dentista, não tá fazendo odontologia. Então, realmente, mesmo todo mundo, né, se colocando como doutor, atendendo, cuidando do paciente, muitas pessoas ainda colocam o médico em certas questões que, inclusive, o dentista poderia auxiliar e até resolver certos problemas que a pessoa nem imagina, né? Mais importante do que a ação direta, Camila, é a informação. Sim. Porque aí informar dá ao dentista DGR uma autoridade que não é tomada, ela é recebida. Sim. Quando o dentista se coloca na posição de informador, quando ele agrega valor à informação sobre a saúde do paciente e que o paciente percebe o valor dessa informação, isso confere a esse profissional autoridade perante essas pessoas. Com E certeza. também vai acontecer a mesma coisa perante todo o ciclo de relacionamento profissional. Portanto, certamente, o que acontecerá com esses pais, com esses profissionais, é que quando eles se apercebem do entorno, da autoridade, da competência, do saber daquele profissional, certamente que eles começam a reconhecer uma mais-valia no serviço Claro. que o profissional presta. E Então, seja uma indicação, né? Tipo, eu sei que tal profissional consegue resolver esse problema. Isso já é de uma grande ajuda, porque até o momento atrás a pessoa estava perdida, né? e se não resolver o problema, sabe encaminhar, Camila, Exato. que é um aspecto importantíssimo, que é o aspecto que está acima do tratamento, porque o tratamento é aquilo que o paciente espera do dentista DGR. Ele Uhum. espera o tratamento. Mas informar está acima das expectativas. É encantar com outro aspecto. Sim. Por quê? Porque a lacuna que existe é que nós temos a figura do médico familiar, aquele médico que tem o prontuário do seu paciente e que segue, de certa forma, aquela família ou aquela pessoa de uma forma genérica. É a medicina interna ou medicina familiar, que hoje em dia tornou-se uma especialidade médica. Mas a verdade é que, mesmo na própria formação desses médicos, não há uma total integração da saúde, porque muitas das realidades que implicam a saúde oral não é devidamente tratada na faculdade nem de medicina e, às vezes, lamentavelmente, nem na faculdade de medicina dentária ou de odontologia. Tem coisa que Lamentavelmente. só na prática que a pessoa vai ter que pegar na marra, né? Ou tem que aprender, e não existe, e não existia até agora um curso que fizesse exatamente essa ponte, Camila. Uma vez a minha filha me perguntou assim, pai, por que na escola não existe uma disciplina, uma matéria de resolver coisas do dia a dia? Por exemplo, ensinar a gente a pagar uma conta no banco, ensinar a gente a movimentar um multibanco. Por que a gente não aprende a trocar uma lâmpada na escola? Verdade. Percebe? Basicão, né? Coisas do dia a dia que a escola deveria preparar eventualmente e que a família deve preparar. Mas se a família não tem informação sobre como fazer determinadas coisas, ela não tem como lançar essa rota, esse caminho para os filhos. E é importante nós percebermos que o médico dentista pode perfeitamente, o odontólogo, o dentista, pode perfeitamente ocupar esse espaço na cadeia de informação de saúde. E quando o dentista ocupa esse espaço vazio nessa cadeia de informação, a autoridade desse dentista muda de patamar. Sim. Percebe? Ele é percebido de outra forma por uma coisa muito sutil, né? Que na realidade é super importante. Exatamente. Então, a questão, quando tu me pergunta por que dessa relação com os pais, primeiro, porque quando a gente traz os pais no masculino, para essa relação familiar, do ponto de vista da cadeia de informação, nós estamos, no fundo, a fazer duas coisas. Nós estamos a aumentar a responsabilização sobre esses pais,
que é um aspecto importante ainda nos dias que correm, tá? Mas também estamos a dar resposta a uma procura de uma série de novos pais, de uma nova geração de pais que está ávida dessa conectividade, dessa Sim. ligação, dessa conexão familiar. Até há muito pouco tempo, Camila, existia licença de maternidade, não existia licença de paternidade Uhum. para o recém-nato, para o neonato, para o recém-nascido. Ou seja, Sim. as mães podiam se abster de um período de labor do seu trabalho para cuidar do seu filho, os pais não tinham esse direito. Uhum. Percebe? Sim. Até a própria sociedade está se acomodando a novos modus operandi, a Com novas formas certeza. de desenvolver. Então, quando nós percebemos isso, e porque nós somos os dentistas fora da caixa, quando nós percebemos essa aproximação, isto é todo um novo mercado que surge e que nós temos não só a oportunidade, mas a obrigação de dar resposta a essa procura e a essa Com certeza. necessidade, acima de tudo. É uma Com certeza. necessidade. Então, repara, uma das coisas que é um dos tabus que ainda hoje resiste, Camila, é a questão das grávidas no dentista. Uhum. Grávida vai ao dentista em geral, na maioria das vezes? Depende, né? Só se tem alguma coisa com ela tá com dor de dente, acaba que ela tá grávida e chega lá, E né? chega lá. Tem que ser com dor, Sim. né? Tem que ser com dor. De resto, as grávidas não são encaminhadas para o dentista. Uhum. Esse papel, essa obrigação deveria ser de quem? Do obstetra, do ginecologista, dos enfermeiros de acompanhamento dessa gestação, de todas as pessoas da cadeia médica que deveriam indicar este paciente, esta grávida, para a primeira consulta da grávida, a consulta de odontologia, de medicina dentária, que ela deve fazer gestante. E quando é que ela deve ir a essa primeira consulta? Quando ela souber que Sim. está grávida. Ela soube que está grávida, tem que ir, mas não vai. E ninguém adivinha, Camila. Porque não sabe, né? Não sabe? Os próprios obstetras, os próprios ginecologistas, os próprios médicos que acompanham essa pessoa na clínica geral também não sabem. Também não encaminham, porque também não é dada essa informação. Você Sim. repara o tamanho do objeto que nós temos em termos de mercado, que o dentista que pensa fora da caixa, que é um ponto fora da curva, começa a perceber no seu negócio, na sua estrutura. Porque ele não está criando só um negócio para ele. Ele não está abrindo só um mercado novo. Ele está gerando uma mais-valia para essa criança, uma mais-valia para essa família, ocupando esse papel de informador e orientador. Isso, Com certeza. além dos resultados em termos diagnósticos, dos resultados em termos de tratamentos eventuais que sejam necessários, das Da própria indicações que ele eventualmente qualidade da gestação, né? das indicações que ele eventualmente venha a fazer, ele vai estar contribuindo com o quê? Vai estar contribuindo com a saúde dessa gestação. Com certeza. Exatamente o que tu E acabaste eu de acho dizer. que às vezes nem é a falta de a pessoa querer procurar. Quando a pessoa descobre, né, os pais, né, descobrem que vão ser pais, eles já vão no Google jogar o que que eu preciso saber pro meu filho. E não é falta Exatamente. de querer, é falta da informação tá lá para ser acessada, né? E o pior, né, Camila, é que quando joga no Google, o que que aparece? Ah, qualquer coisa menos o que Qualquer você coisa. precisa, né? Qualquer Qualquer coisa. coisa, exatamente. Você tá com dor de cabeça, pesquisa lá, pode ser um acidente vascular cerebral até qualquer outra coisa. Essa da Então é muito cefaleia, preocupante. essa da cefaleia é dramática. Então, quando aparece cefaleia, cefaleia vale tudo. Aquilo parece uma Já selva. era. É, É uma verdade. selva. E então, com essa história da gravidez, também acontece isso. As mães vão procurar informação sobre um monte de coisas, os pais, eventualmente, mas a informação não está selecionada, não está Sim. organizada, não está catalogada, principalmente não está validada.
É, E aí, o e aí, espirral não vai dizer para o que fazer, né? Tem que tomar ex- muito cuidado. exatamente. Então, essa situação, quando as mães não vão regularmente fazer essa consulta, muitas vezes, e a grande maioria das gestações, acontece sem que haja a primeira consulta no dentista. Na maior parte das vezes, é assim que acontece. As mães passam a sua gestação sem dor, eventualmente, mas também não vão procurar socorro porque não sentem rigorosamente nada. Sim. E não é bem verdade isso ainda por cima, porque na maioria das vezes acontece um processo natural, que é a gengivite gravídica, que Uhum. incomoda essas mães, mas elas relevam por absoluto não saber, É por porque absoluta elas não falta de sabem informação. que pode afetar outras coisas além da só a gengiva, né? Exatamente. Como, por exemplo, os nascimentos prematuros. Exatamente. Né? Então, com Então, certeza, se ela soubesse, ela teria ido, né? lógico, não é? Agora, a nossa conversa de hoje é sobre os pais. E por que a gente está a falar das mães? Porque as mães, no período gestacional, naqueles 9 meses de curso gestacional, eventualmente não vão à consulta porque não sentem nada. E Uhum. porque estão grávidas. É melhor não tratar nada, é melhor não fazer nada. Não posso fazer radiografia, não posso fazer isso, não posso tomar medicamentos. Então é melhor não ir ao dentista porque senão vou levar anestesia. Toda uma panaceia de mitos que Uhum. acontece e que o dentista fora da caixa sabe, mas não tem domínio sobre essas pessoas porque elas não estão na sua na sua Não tem o alçada de alcance. acesso. Exatamente. Uhum. Mas o pai de uma mulher grávida, ele se inibe de ir durante a gestação Não, tratar dos dentes? Não, claro que não. E muitas vezes, quando nós temos um paciente na nossa cadeira, que nós estamos a fazer um tratamento, um paciente adulto do gênero masculino, que está em idade fértil, que tem uma relação que está na sua ficha, que ele é casado, em algum momento na conversa das consultas, pode eventualmente surgir o assunto de uma gestação. E quando uhum. o dentista percebe ou é informado que há uma gestação em decurso, eis aí a porta de entrada, abriu-se aqui o portal da informação. Com certeza. E nesse momento é que o dentista DGR tem que atuar. E como é que você acha que seria essa abordagem no primeiro momento da gestação? Se esse paciente, o pai, né, fosse falar, acabei de descobrir que minha mulher está grávida, como é que seria isso? Bom, aí é o seguinte, Camila, a primeira questão é, acabei de descobrir que a minha mulher está grávida. A abordagem é muito simples, é direto, assim, horizontal. Ela já fez a primeira consulta da gestante? É logo para causar um impacto e levar logo o pai a pensar: opa, o que é que me escapou Deveria? aqui? Mas, Aham. mas ela tem que fazer uma consulta agora, por quê? Segunda pergunta, imediatamente a dizer ao pai: então, quando é que pensa levar o seu filho a primeira vez ao dentista? Ele vai falar, quando sair o primeiro Ah, dente. quando nasceu o primeiro, quando caírem os dentinhos de leite, não sei o quê. Cara, a primeira consulta do seu filho já passou, já está atrasado. Você já sabe que a sua mulher vai ter um filho, ela já deveria ter trazido o seu filho para a primeira consulta. Então, Uhum. essa é o gancho da conversa. E é aí exatamente que vai gerar a consulta. Então, o diagnóstico de uma gestação que estava alheia à tua informação, não é? Essa gestação vai passar a ser alvo de uma consulta. O Com que que isso, certeza. o que que isso vai mudar? Vai mudar muita coisa. Mas mudanças diretas e imediatas. Essa família vai perceber a importância do acompanhamento dessa gestação e da Uhum. importância do acompanhamento do seu filho desde pequenininho. Aqui em Portugal costuma-se dizer que de pequenino é que se torce o pepino. Ou seja, é melhor, é melhor prevenir do que remediar. É assim que diz no Tá. Brasil.
não é? Aham. Então, essas expressões idiomáticas representam exatamente isso. É no prevenir é que está o ganho. Então, Exato. saber antes, né? Saber das coisas antes é mais importante do que saber depois. Porque Sim. depois é sempre correr atrás das consequências. Na mitologia grega existiam dois irmãos, que era o Prometeu e o Eptemeu. Prometeu era aquele que Eu sabia já ouvi isso antes. antes, eu acho. E o Eptemeu é que Ah, só sabia das coisas depois delas acontecerem. Portanto, nós temos que aproveitar e prometer um futuro melhor e uma saúde melhor para essa família, para essa criança com e para essa família. certeza. Então, nessa abordagem aí, nós temos primeiro a família, os pais, a trazer essa mais-valia para os pais e para o bebê e para a A futura criança. conscientização, A né? segunda etapa dessa mais-valia, o que, que é? É que essa família, depois de orientada, vai voltar a estar com os seus médicos. Vai voltar a estar com o obstetra, vai voltar a estar com o ginecologista, vai voltar a estar com o médico de família, vai estar com o futuro pediatra, provavelmente. Uhum. Né? E quando essa família chegar nesses profissionais com outro nível de informação, provavelmente vão, em algum momento, surgir conversas. E o pediatra, o obstetra e toda essa gente vai perguntar, então, mas foi ao dentista agora, mas por quê? Não devia ir agora. Não, doutor, desculpa, não devia ir, eu devia ter ido mais cedo. E porque o meu dentista me explicou isso, isso, isso e isso, essas coisas e tal, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o que isso vai fazer? Isso vai dar uma perspectiva aos profissionais das outras áreas da Uhum. importância da informação que você tem a promover. Sim. Isso vai fazer o quê? Network. Autoridade e network. Está Exato. nascendo a network aí. E então, quando a gente fala, o Rony fala muito de network e fala sempre da fonoterapia, da terapia da fala. Eu falo dessas especialidades técnicas ou de especialidades médicas ou do que quer que seja, porque tudo o que você gerar de autoridade à volta do seu trabalho vai reverter em reconhecimento. Com E o certeza. reconhecimento é a principal fonte de captação de indicações, que é Até uma a das própria coisas. família chegar com um jantar de amigos e falar: Nossa, acredita que levei meu filho assim na barriga Exa já ao dentista? E vai fazer exatamente. outras futuras mães ou que já estão grávidas. Começarem a acordar para a vida. Exato. Então, Camila, a ação do dentista DGR, ela pode ser dividida em três fases a priori, assim, de uma forma, numa pincelada grossa, porque isso dava para a gente passar aqui alguns dias de live, fazer uma sequência, mas hoje a gente vai tentar ser o mais objetivos e mais sintéticos possível. Então, a gente vai dividir aqui de uma forma estratégica três momentos diferentes em que o pai pode ser muito importante nessa estrutura. Primeiro, no pré-natal, depois no pós-natal e Uhum. depois na fase de infância até a pré-adolescência. Ok? Uhum. Vamos dividir essas três áreas porque a gente tem aqui o maior vazio de informação em toda a história da nossa atividade profissional. Então, quando a gente Sim. fala, por exemplo, da fase pré-natal, na fase pré-natal, nós vamos pensar assim, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é a tal primeira consulta da gestante. Então, nessa Uhum. primeira consulta da gestante, nós temos que dar umas orientações gerais, porque o pai não vai à consulta, a mãe não vai à consulta com o bebê para você ver a boca do bebê. Não é? Sim. Essa obrigação é do imagiologista que vai fazer a ecografia morfológica lá na 22ª semana e perceber se a face está íntegra, se não há o aparecimento de interrupções de descontinuidade do tecido labial, da fisionomia, se não há uma retrognatia acentuada, muito, muito acentuada. Portanto, há aqui uma série de fatores que vão ser vistos pelo imagiologista. Mas se eventualmente
essa mãe chegar já depois dessa ecografia, dessa morfológica, convém que leve esse exame, que leve as imagens dessa ecografia para o dentista observar. Porque há determinados detalhes, que eu agora não vou poder entrar aqui muito nisso, porque não dá tempo, Que é outra análise. que é possível o dentista identificar algumas situações que eventualmente possam ter passado despercebido pelo imagiologista, porque viu as coisas de uma forma global e não tão específica. Eu falei, por exemplo, no caso da retrognatia, é um dos fatores indicadores, por exemplo, de uma coisa que é bastante complexa, que é a sequência de Pierre-Robin. Mas isso fica para uma outra altura a gente falar. Então, é muito importante ir a essa primeira consulta da gestante para receber o quê? Orientações gerais. Nessas orientações gerais, o que nós temos que deixar claro para esses pais é quando é que vão ser os momentos de atuação em que essa família precisa estar atenta. E vamos explicar o porquê dessa atenção. Essa primeira fase, você pode fazer essas indicações prévias ao pai quando você estava conversando com ele, naquele momento em que você descobriu, que ele estava à espera de uma criança. E aí, quando chegar na sua consulta, você vai falar, por exemplo, para esses pais, e aqui já de uma forma com um contexto de um profissional que atende a família, mas aqui guardando sempre aquela noção que eu te disse, que não se fala nesse assunto para a mãe. Não é uma responsabilidade da mãe. Aqui é responsabilidade dos dois, porque a criança é o fruto de dois gametas. Portanto, pai e mãe têm que estar ali. E se a criança for eventualmente adotada? No momento em que fez a adoção, vai ao dentista, porque vai fazer exatamente os mesmos procedimentos, as mesmas informações. Mas e se a criança já tiver 5 anos? Gente, não importa quando é que vocês tenham o início do processo. O que importa é começar o processo. Não é? Portanto, o que já está para trás, o livro que já está escrito, a gente não tem como mudar as páginas. O que a gente pode é mudar o final do livro, reescrever um final para o livro. Então, em qualquer altura serve. Mas no caso que nós estamos a falar aqui da gestante, e essa foi uma abordagem que me surgiu agora para não deixar de ser inclusivo, mas essa primeira abordagem de orientações gerais, nós vamos falar sobre, por exemplo, Camila, situações tão relevantes como informar esses pais da importância de fazer a higiene oral do bebê. A importância de fazer a higiene nasal do bebê. Não é? Dá para perceber que muita gente não sabe. Exatamente. Muita gente. Exatamente. É muito frequente. Depois, nessa mesma consulta, primeira consulta das orientações gerais, nós podemos fazer aqui a informação sobre a importância da amamentação. Por exemplo, explicar a esses pais que a amamentação não é importante só pelo colostro, mas ela é importante por várias coisas. E aí vem um detalhe fundamental, que é nós começarmos aqui a trazer os pais para a inclusão. Os pais que, às vezes, podem, eventualmente, por não estar dentro daquele processo, se sentir colocados um pouco de lado no processo da relação de amamentação que a mãe tem com o filho. E os pais não têm que estar alheios a esse processo. Eles vão participar desse processo ativamente e de diversas maneiras, especialmente quando chegar o momento. E a gente já vai falar no neonatal, mas é muito importante que os pais percebam que, por exemplo, a amamentação ela é muito importante no peito materno para o desenvolvimento da mandíbula da criança. E, às vezes, quando o sono bate e a cabeça começa a não pensar tão bem, pode parecer para esse pai que a mãe está eventualmente exagerando na preocupação da amamentação. Vamos dar uma chuquinha, um biberão, um leitinho com suplemento e vai mais depressa e resolve o problema. Não, alta aí, espera aí. Não é por causa só do leite materno
é por causa de toda a dinâmica da amamentação que é Do essencial. movimento que faz, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Qual é o principal centro de crescimento da mandíbula? É o côndilo. E a amamentação, ela faz exatamente com que a mandíbula avance para passar por baixo do peito materno e puxar o peito materno para dentro da boca. Isso faz estimular os lactóforos, que são as glândulas que libertam o leite, e é assim que a amamentação processa-se. É esse exercício de vai e vem que faz recuperar o crescimento, o fraco crescimento da mandíbula intrauterino. Nós já falamos nas nossas lives da diferença de crescimento dentro e fora do útero, não já? Das Falamos. influências ambientais e etc. Falamos. Exatamente. Então, essa história, olha, se alguém ficou com alguma dúvida sobre os fatores ambientais e a influência disso no crescimento da face, que nos deixe uma mensagem no direct, que mande mensagem para a gente, que a gente vai e cria um tema para falar sobre isso para vocês. Né? E só mais uma coisa, que você estava falando de inclusão, eu lembrei também. Porque tem muitas mães que, mesmo querendo amamentar, tem momentos que elas não conseguem, né? Seja por falta de produção de leite ou pelo bebê não pegar. E a gente está falando de situações ideais, né? Do que seria ideal que acontecesse. Mas a gente entende que tem coisas que estão alheias ao que a gente queria que acontecesse. Né? Exatamente. A gente falou do caso do pai precipitar a situação, mas existe o outro lado dessa história, que é a mãe não conseguir amamentar. Nesse caso, o objetivo primário, o objetivo principal é ter a criança nutrida, seja por que via for. Claro. Portanto, não há nenhum processo de culpabilização, nem de responsabilização negativa em qualquer situação, porque o que importa é ter a criança alimentada. Se nós pudermos acrescentar valor nesse processo, tanto melhor. Mas isso não invalida exatamente isso que tu disseste, é fundamental, é muito importante que as mães não se sintam responsabilizadas por esse processo de amamentação. E a participação dos pais nesse processo e nesse entendimento, ela é essencial. Por quê, Camila? Porque nós sabemos que todo o processo da libertação, da subida da oxitocina, etc., tem muito a ver com o lado emocional da mulher. E se a mulher não estiver em paz, se ela não estiver bem, se o ambiente não for são, não for saudável, é possível até que haja uma redução dessa produção láctea e acabe por diminuir o tempo de amamentação exclusiva dessa criança. Então, todos esses processos são importantes e mais nós vamos mostrar ao pai exatamente isso, é que num determinado momento a alimentação exclusivamente no peito materno vai deixar de ser exclusiva e toda essa conectividade que existe da mãe com a criança é um ótimo momento para que a mãe possa, a seguir a amamentação que exaure, que cansa mãe e criança, o pai a seguir assumir e fazer o restante da alimentação, da suplementação. Isso vai fazer com que haja também esse vínculo, essa conexão do pai também com essa fase da amamentação. Então, no fundo, acaba por criar uma estrutura familiar muito mais conexa, muito mais integrada, muito mais sólida e consistente. E isso tudo são informações que podem ser trabalhadas a nível da consulta para a gestante, que o pai foi o mote, que foi o elemento que despoleta toda essa informação. É claro que consultas de grávidas é um outro tema para a gente falar, tentar muitas outras coisas para a gente referir sobre as fases da gravidez, etc. Mas isso não é para hoje. Porque essa base de informação é exatamente para perceber que o papel do pai, não é um papel secundário, nem um papel de coadjuvante figurante. Ele é um coadjuvante escada. Ele tem que ser escada para que aquele espetáculo aconteça da melhor maneira possível e fazer com que haja aí sucesso. Depois nós passamos para a fase do rastreio de patologias. Ora,
nessa fase ainda pré-natal, nós temos a necessidade de rastrear patologias. Camila, é tão frequente a história da gengivite gravídica, como é frequente no caso dos maridos, gengivite por toda a outra sorte de coisas, não é? Inclusive por déficit de higiene oral e etc. E aí nós temos mães que eventualmente até estão preocupadas com a sua saúde oral para não prejudicar o bebê, mas e os pais? Eles estão também preocupados com isso? Esse pai que estava no seu consultório se preocupou com isso, e ainda bem que ele se preocupou com isso. Né? Porque deu a oportunidade de várias outras coisas acontecerem. Mas o que acontece é que, quando nós falamos em rastreio periodontal, rastreio de cárie dentária em pais, muitas vezes eu ouço a seguinte questão: ah, mas isso não afeta o meu filho, porque ele está sendo gerado pela mãe. Quando esse filho nascer, os beijinhos que às vezes saem um pouco a meio do caminho e acabam por acertar na boquinha do bebê, há aqui uma promiscuidade bacteriana que, se a boca do pai for uma fértil estufa patogênica, vai contaminar essa criança com estirpes que ela ainda não experimentou e que era conveniente até não experimentar. Eventualmente, eu ouço como resposta o clássico: mas eu não dou beijinhos à boca dos meus filhos? E eu digo assim: e nem sopra para a colherinha para esfriar a sopa, pois não? Eu ia falar isso. Bota na boca, já vi botar na boca antes, para depois devolver na boca do filho para esfriar. E a chupeta que cai no chão, no meio da rua? Nossa. Aí, o que é que faz? Passa na boca para poder botar na boca do filho. Quer dizer, já tá errada a chupeta. A chupeta cai no chão, já vem suja, joga suja na boca do pai, junta tudo e leva para a boca da criança. Que loucura. Então, essas orientações gerais aí, ela tem também a questão da abordagem dos hábitos. E os hábitos são extremamente preocupantes, porque, mais uma vez, os pais têm que saber que o hábito tabágico, por exemplo, o fumar dentro de casa, dentro do carro, eu não fumo quando a minha mulher está no carro, tá? Mas o carro está impregnado de nicotina por todo lado, daquele espectro de substâncias químicas que trazem os cigarros. Eu não fumo dentro de casa, eu vou para a varanda fumar. Isso, e deixa a porta aberta ou a janela aberta e as fumaças o fumo do cigarro entra todo para dentro de casa. Quer dizer, há aqui determinadas situações que é preciso sensibilizar e falar. Mesmo que as pessoas já tenham algum cuidado e canja de galinha, como dizia minha santa avó, nunca fizeram mal a ninguém. É verdade. Então, é importante falar isso. E depois, esse espectro familiar que os pais têm que assumir juntamente com as mães, que é, obviamente, a orientação, desde logo, para prepará-los para o que virá em termos da alimentação dos filhos. Né? Chamar a atenção e explicar, nessa altura, a importância de compreender o conceito de açúcar e doce e o açúcar oculto, que não é doce. E que também está presente. Então, todo esse rol de informações, se a gente só faz essa informação chegar às mães, depois começa a haver uma sementeira de discórdia, porque uns têm informação e outros não. E aí, todo aquele elo de ambientação, todo aquele elo de ligação que existia e que no pós-natal vai gerar uma conectividade muito grande da mãe, o pai começa a ficar fora desse ambiente, fora desse aquário. E nós não queremos isso. Então, o papel de medicina familiar também compete ao dentista. Também compete ao dentista fazer esse trabalho de medicina familiar, né? Que no subtexto do tratamento. Ele está na parte relacional, mas que implica também com a saúde dessa criança, porque nós sabemos que, às vezes, as relações monoparentais acabam por trazer consequências também
nos hábitos dessa criança, nos cuidados com a saúde oral e com a saúde geral da criança, porque há divergências de opiniões e quando não há divergências de opiniões, há divergências daqueles dois indivíduos que se desentenderam e que agora, de certa forma, acabam por usar a criança como arma de arremesso e a criança fica no meio desse contexto. Então, essa responsabilidade da medicina familiar também compete ao dentista. Porque é de uma escala, né? Toda Mas uma açãozinha tem milhões de outras coisas por trás que também vão acontecer. Exatamente. Mas isso numa escala completamente fora da caixa, não é? Porque nós estamos a gerar aqui informação e contextualização que normalmente não chegaria para essa família e não chegaria para os pais. E aí, obviamente, que nós entramos na fase neonatal. A criança nasce e, a seguir a sair da maternidade, vai ao pediatra, ao dentista. Não tem dente, pra quê? Quantas vezes é que as mães se preocupam em levar os filhos ao dentista quando os filhos nascem? Só se bater a boca no chão por algum motivo. Só se cair do berço. Exatamente. Só se houver algum incidente. Porque de resto, e o rastreio todo que é necessário fazer? Fica tudo por fazer. Coisas básicas, né? Se esses pais sabem desse processo, por exemplo, a questão que nós falamos da higiene oral. Quando nós falamos da higiene oral, há um aspecto muito importante na higiene oral. E a higiene oral, ela deve ser instruída já com o bebê à frente do profissional e dos pais. E aí você pode me dizer assim, tá, mas então você explica para a mãe, não tem que explicar para o pai. Não, pai, você que está me ouvindo, ou dentista DGR que vai falar com o pai. Dentista DGR, sensibilize esse pai para o fato de que uma criança recém-nascida amamenta de 2 em 2 horas. Seja de dia, seja de noite. E aí o que acontece é que esta mãe precisa de se recompor, de se recuperar para poder estar pronta para a próxima amamentação. Então, se nesse momento a mãe acordou para amamentar o seu filho e a seguir ela se mantiver acordada para higienizar a boquinha desse bebê, é mais um tempo de vigília que ela não vai descansar. E o pai pode estar a ressonar do lado, eu pelo menos ressono muito, mas ressonando ou não, se o pai estiver a dormir do lado, ele nem vai se dar conta de que o tempo de descanso da sua mulher está encurtado cada vez mais. E isso vai interferir com a produção do leite, isso vai interferir com o estado emocional dessa mãe, que vai começar a entrar em privação de sono. Ora, se a tarefa for dividida pelos dois, as felicidades são multiplicadas por 2. E as dificuldades são divididas por 2. Fica mais leve. Então, a mãe acorda e amamenta a criança. Bacana. Né? O pai, a seguir, pega na criança, faz a higiene oral e põe a criança a dormir. A mãe já adormeceu. A seguir, adormece o pai. Quando a criança terminar de amamentar, o pai acorda. Ele dormiu aquele tempo a mais enquanto a mãe amamentou. A mãe dormiu aquele tanto a mais enquanto o pai fez a higiene oral. E dá tudo certo. E está tudo bem. E a conectividade, o trabalho de equipe e a família trabalham juntas. E aí o que acontece, Camila? Vem aquela clássica pergunta, né? Ah, mas e quando a criança não adormece, chora e berra e chora? Na maior parte das vezes, por que a criança berra e chora? Você já contou essa, né? Já, tem não até já? um post. Já. Essa é boa. A criança berra e chora por quê? A criança berra e chora porque tem cólicas. E tem cólicas por várias razões. Mas nós poderíamos falar de várias razões, mas vou falar daquela que a Camila já referiu. A falta da higiene oral. Em que aquele leitinho que a criança adormece no peito da mãe e não é capaz de fazer uma deglutição completa, uma limpeza, uma autolimpeza da sua boca, vai fazer o quê? Vai fazer com que essa criança tenha, a próxima vez que acordar, um volume de leite coalhado dentro da boca
que vai descer com o leitinho novo. E, obviamente, vai fermentado e vai produzir cólicas nessa criança. Esse trabalho dual, pai e mãe a trabalhar em conjunto, vão fazer exatamente com que todo esse processo melhore muitíssimo. Depois, obviamente, que as questões das noites mal dormidas, muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, tem a ver com rotinas. Uhum. E aí, Camila, não pode ser ônus de um dos elementos do casal impor as rotinas e o outro relaxar nas rotinas, porque a criança precisa dessas rotinas, ela precisa dessas regras. E não pode ser um ponto de conflito do casal esse estabelecimento de regras e rotinas. Eles têm que fazer isso em prol deles próprios e em prol da própria criança, do bem-estar da criança. Então, isso vai fazer com que até a regulação do sono seja melhor para a criança e para os próprios pais. Seja na indução, na regra de ter aquele horário para adormecer e as coisas funcionarem sempre dentro do mesmo ciclo circadiano, sempre do mesmo ritmo. E a criança é educada no seu sono. E isso melhora, só isso já melhora um colosso de coisas. Mas aquela velha história, às vezes é importante que seja dito, por exemplo, aos pais ou ao pai, atenção que quando você chega em casa à noite, por muito que seja adepto do futebol, não ponha a televisão aos berros e não se ponha aos gritos a torcer pelo seu clube. O seu clube vai jogar mais os anos todos que você viver. Esse ano, se calhar, vale a pena não ser tão efusivo na torcida para que o ritmo circadiano de sono, de indução do sono do seu filho não se altere, não se atrapalhe. E isso certamente é, às vezes, alvo de alguma divergência entre as pessoas. Mais uma vez, orientações do ponto de vista da medicina familiar, que só um dentista que pensa fora da caixa e que prevê as coisas prometeu providenciar melhores resultados. Táticas tão simples como a regra do banho, por exemplo, para a indução do sono, às vezes a mãe já está exausta daquele dia, de toda a função que esteve com a criança. O pai, eventualmente, chegue, porque as licenças não são necessariamente simultâneas, eles podem alternar a licença paternidade e a licença maternidade. Quando o pai chegar a casa, ele pode, por exemplo, estabelecer a regra de o banho antes do soninho ser um pouco mais aquecida a água, um grauzinho a mais nessa água, um pouco menos de luz e o sono já começa a embalar e essa criança já vai ter uma indução do sono diferente, melhorias para o casal, melhorias para essas pessoas que estão ali e que você, profissional de saúde, DGR, um profissional ligado na preocupação do impacto que causa de bem-estar à família, à criança, ao seu paciente e os seus descendentes, é que você que está provendo esse tipo de informação. E que é uma informação tão simples, né? E que se ninguém falar... Exatamente. Ser diferente, ser fora da curva, não é só falar coisa incrivelmente inteligente, falar coisas difíceis, são coisas básicas também. Exatamente. E dar aquelas dicas que às vezes, sabe, é aquela chavinha que faltava e se ela está na sua mão, por que não entregar? Agora, para fechar essa nossa conversa, a infância. O aspecto da importância do pai nesse processo também é muito importante. É óbvio que a gente não vai voltar a repetir aqui, mas os hábitos tabágicos, os hábitos de consumo de pastilhas elásticas, chiclets, né? Os hábitos de gomas, aquelas balas, aqueles rebuçados doces e pegajosos, essas coisas que costumam ter em casa, é preciso ter a noção de que a criança vai ter uma fase de experimentação do paladar. Quanto mais tarde começar a entrar os açúcares industrializados na dieta dessa criança, tanto melhor. Não é necessário introduzir isso agora. Então, se os dois estiverem orientados e se não ficar o pai de fora e a orientação for só dada à mãe, não vai haver conflito, não há erro de interpretação. A informação é dada ao casal e o pai passa a fazer parte do processo.
porque depois não é aquele problema com os avós, né? A Uhum. sogra, né? A sogra quer dar o doce para o neto e tem que ser a mãe a dizer que não para a mãe do marido. Não, mãe, não quero que dê doce para o meu filho ou para minha filha. Agora Uhum. não. Vai ter um tempo para vocês fazerem isso, mas não é esse o momento. Então não é preciso colocar a mulher de escudo do marido e colocar os conflitos periféricos familiares. Não, sob orientação profissional, sob adequada orientação profissional, conferindo cada vez mais a autoridade que vem sendo granjeada por todas as informações, por todas as etapas anteriores, nós vamos fazendo com que essa informação entre nesse casal. E Uhum. aí, esse controle alimentar vale para toda a fase de introdução alimentar e, obviamente, que já sensibiliza o casal para as consultas regulares. E aí, o que acontece? Estimular que, eventualmente, umas vezes essa criança seja acompanhada pelo pai, outras vezes seja acompanhada pela mãe. Exatamente por quê? Para que você possa ir fazendo a integração da Dar convivência informação a todo mundo. exatamente, e distribuir informação. Então é importante também chamar os pais para essa atividade. Venha também à consulta com o seu filho. Venha Uhum. também com a consulta, na consulta de controle. É só para avaliação e informação. Ah, mas eu não sei muita coisa, não faz mal. A gente liga para sua mulher se ela souber mais alguma coisa. Se não, traz o livro de registro de saúde do seu filho e intere-se sobre a saúde Sim. do seu filho. Fique ligado naquilo que é a informação que é necessária. E por último, mas não menos importante, porque todas as crianças acabam por poder estar sujeitas, susceptível a pequenas intempéries e acidentes, não faz mal nenhum os pais, ambos, terem algumas noções mínimas de suporte básico de vida, como, por Isso é exemplo, muito legal. a manobra de Heimlich. E isso o próprio dentista pode instruir e orientar se É de tiver desengasgar, formação né? para tal. É para Uhum. desengasgar, exatamente. A manobra de Heimlich vai fazer exatamente isso. Só que a manobra de Heimlich num adulto é feita de uma forma, numa criança é feita de outra. E o profissional de saúde, DGR, pode e deve saber formar-se nessa matéria para informar esses pais e trazer uma família saudável dentro da sua consulta. Com E com certeza. certeza e com certeza com muito mais autoridade. É isso aí. Eu acho Eu que acho que a gente deu ficou. informação pra caramba. E foram coisas que, como a gente falou, não tem tanta dificuldade em nada. Tem, obviamente, pontos que a gente vai discutir em outras lives, em outros momentos, sobre coisas mais específicas, mas eu acho que as coisas que a gente falou foram coisas mais básicas, né? Que falta na consulta, que é só um estalinho para a pessoa começar a aplicar, né? E hoje é dia dos pais, portanto, parabéns a todos os pais. É verdade. Não é? E agora é exatamente isso aí. Dentista DGR, é hora de ligar as antenas e perceber que quando às vezes os nossos dentistas, os nossos potenciais alunos nos questionam sobre as dificuldades que há no mercado de trabalho, para entrar no mercado de trabalho, talvez isso aconteça porque eles estão à procura de uma entrada num mercado onde há uma oferta gigante, Uhum. mas depois deixam passar espaços vazios onde eles poderiam começar a construir a sua atividade profissional e não fazem. Uhum. Estão Então deixando agora vão ter a oportunidades em cima da oportunidade. mesa. Exatamente. Então agora começar a aplicar e conta pra gente qual foi a diferença que vocês viram, né? No consultório, na faculdade, em qualquer lugar. Que como a gente sempre fala, a gente responde todas as mensagens. Exatamente. Eu queria muito que você que ouviu essa live nos dissesse dessas coisas todas que você ouviu, você aprendeu alguma coisa hoje que não sabia? Teve alguma informação que foi importante para você? Você viu aqui alguma janela nova de oportunidade? Partilha isso com a gente e coloca aí alguma sugestão que você queira que a gente converse sobre o tema que você quiser para a gente poder ir de encontro às suas necessidades também. Criar esse conteúdo de forma a que seja útil para você. É isso. Semana que vem tem mais.
Sim, senhora. Valeu. Valeu, Camila. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.